Você sabia que existem coisas simples que dizem mais sobre sua saúde e sucesso na vida do que qualquer exame médico? É verdade. Quando você chega aos 70 anos, a linha de chegada não é apenas sobre quantos anos você viveu. É sobre como você ainda está vivendo bem. E às vezes, os maiores sinais disso não são chamativos nem dramáticos. São silenciosos. Coisas como a facilidade com que você anda, como você dorme à noite, ou como lida com o estresse. Esses pequenos detalhes dizem muito. Eles são a prova de que seu corpo, sua mente e seu espírito ainda estão fortes e que você está fazendo algo certo. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 coisas que mostram que você realmente está vencendo na vida. Cada uma aponta para um tipo diferente de força, física, emocional ou mental, e juntas elas mostram um retrato poderoso do que é o verdadeiro bem-estar na velhice. E se você está assistindo e pensando, eu não consigo fazer todas as 5, tudo bem também. Porque só de entender o que realmente importa já pode te ajudar. A partir de agora, você pode focar sua energia nos lugares certos. Então fique conosco até o fim, porque isso não é apenas uma lista de verificação. É um lembrete de até onde você chegou, do quanto ainda tem e de como continuar vivendo do seu jeito. Vamos começar. Número 1. Caminhar com firmeza, sem dor ou medo. Ser capaz de caminhar com estabilidade depois dos 70 anos é um dos sinais mais claros de que sua saúde e independência ainda estão bem preservadas. Pode não parecer grande coisa. Afinal, caminhar é algo que fazemos todos os dias desde que éramos crianças. Mas nesta idade, é muito mais do que simplesmente colocar um pé na frente do outro. É sobre equilíbrio, força nas articulações, memória muscular e, acima de tudo, liberdade. Um passo firme significa que suas pernas ainda têm força. Seu core ainda te sustenta e seu cérebro e corpo ainda se comunicam claramente. Você não precisa depender de uma bengala a cada passo. Não precisa ficar olhando para o chão com medo de tropeçar. Você consegue entrar em um ambiente com segurança. Isso não é apenas mobilidade, é confiança. E nesta fase da vida, ter confiança no próprio corpo é um dos maiores presentes que se pode ter. Para muitos idosos, a caminhada é o primeiro lugar onde o declínio aparece. Joelhos rígidos, quadris doloridos, tornozelos instáveis. E com esse declínio, geralmente vem o medo. As pessoas começam a andar menos, a ficar mais em casa, a evitar saídas sociais ou tarefas simples, porque não se sentem seguras. Com o tempo, esse medo afeta não apenas o corpo, mas o mundo à sua volta. Quanto menores os passos, menor a vida. É por isso que, se você ainda consegue andar com firmeza, isso diz algo poderoso. Significa que você ainda está engajado com o mundo ao seu redor. Pode ir ao mercado, visitar um amigo, caminhar no parque em uma manhã ensolarada. Você vive em movimento, não apenas como espectador. Veja a Edna, 81 anos. Ela não corre maratonas, mas caminha alguns quarteirões todos os dias até a padaria da esquina. Ela diz que isso ajuda a clarear a mente e a manter-se honesta consigo mesma. Se eu consigo ir e voltar sem parar, ela diz, sei que ainda estou bem. Essa caminhada diária é mais do que exercício. É o jeito dela de se conectar consigo mesma. Esse tipo de ritmo diário constrói resiliência. Há algo profundamente empoderador em caminhar com leveza nesta fase da vida. Significa que você manteve sua força, cuidou das suas articulações, construiu hábitos, seja alongando, mantendo-se ativo ou simplesmente não desistindo, que te permitem continuar se movendo. E mais do que tudo, significa que o mundo não se encolheu ao seu redor. Você ainda está lá fora, um passo de cada vez, seguindo em frente. E isso é algo lindo. Número 2. Lembrar nomes, datas e tarefas do dia a dia com facilidade. Quando você consegue lembrar nomes, datas importantes ou até mesmo o motivo de ter ido até a cozinha sem se frustrar ou se perder nos pensamentos, isso não é apenas um sinal de boa memória. É um sinal de que seu cérebro ainda está afiado, flexível e ativamente apoiando sua independência. E isso, aos 70 anos ou mais, é uma grande conquista. A perda de memória é um dos aspectos mais temidos do envelhecimento. E faz sentido,
Porque quando a memória começa a falhar, a confiança geralmente vai junto. Você começa a duvidar mais de si mesmo, a hesitar diante de decisões simples, a se preocupar que esquecer onde deixou as chaves possa ser algo mais sério. E mesmo que não haja nada de errado, esse medo pode, aos poucos, corroer sua sensação de controle. É por isso que lembrar das pequenas coisas ainda faz tanta diferença. Esses momentos mostram que seu cérebro ainda está organizando ativamente sua vida. E mais importante ainda, que você ainda sente segurança em confiar em si mesmo. Não se trata de ter uma memória fotográfica. É sobre ter uma mente que ainda trabalha com você e não contra você. Vamos pensar no George, de 77 anos. Todas as manhãs ele se senta com um caderno e escreve uma lista de tarefas. Apenas algumas pequenas coisas. Não porque tenha medo de esquecer, mas porque gosta da sensação de realizar algo ao riscar da lista. Ele se lembra de alimentar o cachorro, ligar para a filha, pagar uma conta e fazer sua caminhada da tarde. Sem alarmes, sem lembretes. Isso não é sorte. É clareza conquistada por anos vivendo com intenção. Ser capaz de reter e recuperar informações mantém você conectado. Permite que você participe de conversas, conte histórias, aprenda coisas novas e continue envolvido com sua comunidade. Significa que você ainda está participando da vida e não apenas observando do lado de fora. E essa participação fortalece ainda mais o cérebro, como um músculo sendo exercitado suavemente, mas com constância, todos os dias. A capacidade de lembrar não é apenas sobre fatos, é sobre identidade. Nossas memórias guardam quem somos, o que vivemos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Por isso, quando sua memória se mantém estável, mesmo em pequenas coisas, isso mostra que você ainda está aqui, presente, alerta, engajado. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas reflexões valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo bom para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Número 3. Dormir a noite toda sem interrupções constantes. Uma boa noite de sono é uma das vitórias silenciosas do envelhecer. E se você ainda consegue adormecer com facilidade, permanecer dormindo e acordar se sentindo descansado aos 70 anos ou mais, você está melhor do que a maioria. Dormir pode não parecer uma grande conquista, mas nessa fase da vida, torna-se um dos sinais mais claros de que seu corpo, mente e sistema nervoso ainda estão em ritmo saudável. À medida que envelhecemos, o sono muda. Para muitos, ele se torna mais leve, mais fragmentado. Você pode acordar com mais frequência, ter dificuldade para voltar a dormir ou sentir desconfortos que interrompem o descanso. Adicione a isso os problemas físicos comuns, como precisar ir ao banheiro várias vezes à noite ou sentir dores nas articulações ao ficar deitado por muito tempo. E dormir sem interrupções começa a parecer um luxo. Mas quando você ainda consegue dormir profundamente, mesmo que seja por 6 ou 7 horas seguidas, isso é um sinal poderoso. Isso indica que seu corpo ainda está passando pelos ciclos corretos de descanso. Significa que seus níveis de estresse não estão disparando enquanto você está deitado. Significa que seus hormônios, pressão arterial e até o sistema imunológico estão recebendo o reinício noturno de que precisam. Existe também uma profunda conexão emocional com o sono. Pessoas que dormem bem tendem a ser mais estáveis emocionalmente. São menos irritadas, menos ansiosas, menos propensas à espiral de pensamentos negativos, que muitas vezes aparece à noite. Quando você dorme bem, consegue processar melhor as emoções, enfrentar desafios e começar cada dia com clareza, em vez de confusão mental. Pense na Helen, de 74 anos. Ela jura por sua rotina noturna. Um banho quente, música suave, um bom livro e nada de telas depois do jantar. Levou anos para descobrir o que funcionava, mas agora ela protege essa rotina como ouro, e com razão. Isso a mantém descansada, calma e com a mente clara. Quando durmo bem, diz ela, tudo o resto simplesmente funciona melhor. O sono é onde a cura acontece.
É onde o corpo se repara, o cérebro se reinicia e as emoções se acalmam. E se você ainda consegue desfrutar desse presente de forma consistente, sem se revirar na cama ou acordar 6 vezes por noite, você não é apenas sortudo, você é saudável. Porque num mundo onde tantos idosos lutam para descansar, sua capacidade de dormir profundamente e com paz conta uma história. Seu corpo ainda confia em si mesmo. Sua mente sabe como relaxar. E sua vida, em muitos aspectos silenciosos, ainda está em equilíbrio. Número 4. Desfrutar das refeições com apetite e pleno paladar. Se você ainda sente prazer em fazer as refeições, se a comida tem cheiro bom, gosto agradável e cai bem no estômago, isso é muito mais do que apenas prazer. É um sinal de que seu corpo e sua mente ainda estão profundamente conectados com o ritmo da vida, porque o apetite, a digestão e o prazer de comer estão ligados ao sistema nervoso, à saúde intestinal, aos hormônios e até ao estado emocional. Quando esses sistemas funcionam em harmonia, dá para sentir isso a cada refeição. Muitas pessoas não percebem o quanto o envelhecimento pode afetar o apetite. Para alguns, é efeito colateral de medicamentos. Para outros, está ligado à depressão, solidão ou ansiedade. E às vezes, é simplesmente porque as papilas gustativas ficam menos sensíveis ou a digestão mais delicada, fazendo com que as refeições pareçam mais uma obrigação do que uma alegria. Por isso, quando você ainda consegue saborear um prato cheio, digeri-lo bem e sair da mesa se sentindo nutrido, isso diz muito sobre sua vitalidade. Existe também um aspecto emocional no apetite. Pessoas que ainda se animam com as refeições normalmente ainda estão envolvidas com a vida. Ainda têm algo pelo que esperar, ainda sentem prazer no dia a dia, ainda celebram pequenas rotinas como passar um café ou preparar um almoço simples. O apetite não é apenas sobre comida, é sobre estar vivo. Veja o exemplo de Samuel, 78 anos. Todos os sábados ele vai a pé até a feira para escolher ervas e vegetais frescos. Ele diz que isso o faz sentir-se conectado com as estações, com sua comunidade e com o próprio corpo. Ainda gosta de cozinhar para si mesmo, temperar a gosto e arrumar o prato com carinho. Esse ritual o lembra de que ainda está no controle, ainda aproveitando o que a vida tem a oferecer. E quando ele come, ele não tem pressa, ele saboreia. Esse tipo de relação com a comida também indica boa saúde digestiva. Quando o seu sistema funciona bem, sem inchaços, sem indigestões frequentes, sem variações imprevisíveis de apetite, geralmente significa que seu intestino, seu sistema imunológico e até seus níveis de estresse estão equilibrados. E na terceira idade, isso não é pouca coisa. Conseguir desfrutar das refeições sem restrições, sem hesitações ou desconforto diz muito. Significa que seus sentidos ainda estão ativos, seu corpo ainda processa os nutrientes corretamente e sua rotina diária ainda inclui momentos de conforto, satisfação e alegria. Então, se você ainda come com apetite, sente plenamente o sabor dos alimentos e se sente bem depois, você está vencendo. Não só em saúde, mas em qualidade de vida. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou valiosas essas reflexões, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 5. Lidar com as emoções com calma, sem reagir impulsivamente. Um dos sinais mais claros de força interior após os 70 anos é a capacidade de sentir plenamente as emoções. Raiva, tristeza, frustração e até alegria, sem deixar que elas controlem suas ações. Se você ainda consegue responder com calma em momentos que antes teriam feito você explodir, se fechar ou se desestabilizar, então você não está apenas envelhecendo bem. Está dominando algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender. Regulação emocional não significa não sentir. Significa saber como lidar com o que sente, processar as emoções e responder de forma que não machuque você nem os outros.
E essa é uma habilidade poderosa, especialmente nesta fase da vida, quando tantas mudanças podem provocar medo, luto ou irritação. Problemas de saúde, perdas de entes queridos, estresses inesperados. Tudo isso pode puxar suas emoções em direções diferentes. Mas se você aprendeu a respirar fundo, a pausar antes de reagir e a deixar de lado o que não pode controlar, você conquistou algo muito mais valioso do que a maioria percebe. Por exemplo, pense em Carol, com 80 anos. Recentemente, seu filho esqueceu o aniversário dela. Anos atrás, isso talvez tivesse resultado em dias de silêncio ou uma ligação cheia de lágrimas. Mas desta vez, ela mandou uma mensagem carinhosa no dia seguinte. E quando ele ligou, pedindo desculpas e explicando, ela apenas disse: "Sei que você tem muita coisa acontecendo. Eu te amo." Essa resposta não foi fingir que não doeu. Foi escolher a paz. E essa escolha não a tornou mais fraca. A tornou mais forte. Manter-se calma não significa desligar as emoções. Significa que você desenvolveu sabedoria para entender o que realmente merece sua energia e o que não merece. Significa que você fez as pazes com a imperfeição, a sua e a dos outros. E muitas vezes, significa que você fez o trabalho interior de curar feridas antigas, para que elas não sejam reativadas toda vez que algo dá errado. Existe também um benefício para a saúde nesse tipo de calma. Estudos mostram que pessoas que lidam bem com o estresse têm pressão arterial mais baixa, melhor saúde cardiovascular e até um sistema imunológico mais forte. Então, quando você consegue se manter centrado, quando lida com um motorista imprudente, um compromisso perdido ou uma má notícia sem perder o equilíbrio, você não está apenas cuidando dos seus relacionamentos, está cuidando do seu corpo também. Ser capaz de regular suas emoções significa que você carrega a paz consigo, mesmo quando o mundo ao seu redor está confuso. E se você chegou a um ponto em que consegue respirar fundo antes de falar, escolher paciência em vez de raiva ou encontrar perspectiva quando os outros não conseguem, isso não é apenas autocontrole, é maturidade, sabedoria conquistada e elegância em ação. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é um sinal de que você ainda está crescendo, ainda está evoluindo, ainda está vencendo na vida de uma forma que nem sempre é visível, mas que importa, e muito. Reflexões finais. Ao encerrarmos este vídeo, tire um momento para refletir sobre as 5 coisas de que falamos. Caminhar com confiança, lembrar com clareza, dormir profundamente, desfrutar das refeições com apetite, manter a calma diante dos altos e baixos da vida. Se você ainda consegue fazer ao menos algumas dessas coisas, está indo muito melhor do que talvez imagine. Essas não são coisas pequenas. São sinais poderosos de que seu corpo e sua mente ainda estão trabalhando a seu favor, não contra você. E se houver uma ou 2 áreas com as quais você está tendo dificuldade, tudo bem também. Isso não é sobre perfeição, é sobre consciência. É sobre enxergar o que ainda está funcionando, o que ainda te traz alegria, o que ainda te fortalece. E saber que cada pequeno sinal de força merece ser celebrado. Porque vencer na vida depois dos 70 não é como costumava ser. Não se trata de correr maratonas ou escalar montanhas. É sobre as vitórias silenciosas, os passos firmes, as noites de descanso, as alegrias simples do dia a dia que mostram que você ainda está aqui, ainda está forte e ainda está seguindo em frente do seu jeito. Obrigado por estar conosco hoje. Queremos muito ouvir você. Deixe um comentário abaixo contando uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicá-la na sua vida. Suas palavras são importantes para nós, então não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos motiva e nos inspira. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.